Bem, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do local onde você estiver. E vamos ao primeiro dia, né? Para a gente poder falar dos 5 pontos do calvinismo. E aí, estudando mais um pouco, eu já tenho algumas correções a fazer, que na verdade o concílio ocorreu entre 1618 e 1619, né? Foram várias reuniões, sim, mas foram durante esses 2 anos, entre esses 2 anos, no século XVII. E eu também me surpreendi porque eu fui ler, fui estudar. Algumas pessoas realmente mandaram, eu agradeço, algumas pessoas realmente mandaram para mim algumas informações importantes. Eu fui estudar e eu vi que é complexo, né? É uma coisa assim que tem, vamos dizer assim, um conteúdo muito rico, né? Muito profundo. E, e também gostei de ver que há pessoas jovens, né? Brilhantes, que abordam um assunto com todo brilhantismo, com uma espetacular, com a riqueza, né, de detalhes. Então eu não pretendo e nem tenho essa pretensão de fazer aqui uma abordagem tão rica, né? Mas a pretensão é aprender junto, é tirar daquilo ali, desses 5 pontos, né, da afirmação do calvinismo, o que a gente pode reter e colocar nas nossas vidas. Outro ponto importante que eu pretendo abordar sem acrescentar uma vírgula de apoio ou fazer contraponto, né? Eu simplesmente vou é, tentar explicar o que foi cada ponto, né, e trazer para a minha vida. Importante isso aí. E o primeiro ponto, então, ele tem um título forte que se chama depravação total, né? Ou corrupção radical. Então vamos ater a esse ponto aí. Então o que eu entendi dessa depravação total que ficou para mim é que quer dizer que o homem não quer dizer que o homem ele seja totalmente mau, incapaz de praticar o bem ou de fazer alguma coisa boa. Mas essa depravação total, ela diz que em todas as nossas relações, em todos os nossos atos, ainda que eles sejam de bondade, ele está corrompido pelo mal, né? Por exemplo, eu aqui agora, eu estou fazendo aqui com uma intenção de aprender, né? E levar e dividir com as pessoas um conhecimento do evangelho. Mas dentro disso tudo aí pode ter dentro de mim a corrupção de querer parecer importante, de querer ter esse momento de atenção das pessoas. E eu já faço isso, né? Porque a nossa correção vem justamente quando a gente começa a reconhecer e confessar aquilo que nós fazemos de errado. Então, só para vocês entenderem, assim, e eu também fui por esse lado para entender o que é essa corrupção radical. É que o pecado está em todas as nossas relações, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. E eu vi um comentário muito bom que um rapaz comentou o seguinte: o pior conselho que pode ser dado a você é dizer assim, segue o teu coração. E ele fala que o nosso coração, por natureza, ele é enganoso. Ele nos leva a pecar, ele nos leva ao engano, né?
Quantas coisas nascem no coração? Veja o caso de Caim, que chegou a matar o irmão. Por quê? Porque a inveja nasceu no coração. Então, realmente, o pior conselho que a gente pode dar a uma pessoa é dizer para ele: segue o teu coração. Né? É uma coisa bem sutil, né? Que a gente deixa passar. E às vezes parece tão bonito, né? Mas outra coisa também que vem à minha memória com relação a isso da corrupção total é que o apóstolo Paulo fala assim: o bem que quero fazer, que planejo, esse eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Então é outro momento também que fica muito forte, muito bem pautado ali a nossa natureza, né? A nossa tendência em praticar o mal, tá? Eu sei que essas afirmações aí que eu estou fazendo, ela logo pede uma pronta resposta, mas como hoje não é o dia da resposta, hoje é o dia de fazer a afirmação. Mas nos 5 pontos a gente vai abordar, tá? Vai chegar o momento que a gente vai, né, de certa forma, arredondar o que está sendo falado agora. E como eu disse, eu entendi que eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que aprofundar muito mais, e mesmo depois que fazer, eu vou continuar lendo, estudando, porque é profundo, né? E a gente vai continuar amanhã vendo outro ponto, próximo ponto, e tentando, né, chamar a atenção do que foram esses 5 pontos do calvinismo. Tá? Então hoje nós falamos aqui da corrupção radical, né, que ela se dá quando? Ela se dá quando? Ela se dá lá atrás, né, no início ali em Gênesis, quando existe aquela alegoria, né, que é usada na Bíblia para explicar a corrupção do homem, né, que o pecado entrou nas nossas vidas, na nossa existência, pela decisão de um ser humano, né, ali Adão. E tem uma coisa que também me chamou a atenção, um ponto bem importante, que fala assim, que a árvore que estava no centro do jardim, né? A árvore que estava no centro do jardim. E essa árvore, ela tinha o conhecimento do bem e do mal. Então, o que eu entendi da seguinte forma, que ele ali, aquele casal, né, que representa a humanidade na sua gênese, eles viviam sem um estado de consciência da existência. Aquilo que depois vem um pensador e fala, René Descartes fala, penso, logo existo. Então, ali a humanidade ainda não tinha consciência da sua existência. E é interessante também uma coisa que representada ali pela serpente, ela fala para a mulher: você vai ter o discernimento, o conhecimento entre o bem e o mal. E você vai ser igual a Deus. Por isso que Deus não quer que você coma. Então eu fiquei pensando assim, quando é que o homem errou? Né? Entrando na metáfora ali, quando ele pegou e se apossou do fruto do conhecimento, ou foi quando ele quis se igualar a Deus? E nesse momento, muitas vezes a gente coloca, né? A gente fala assim, Deus, tu está no controle, Deus, tu me leva, o meu barco está nas tuas mãos, e tal, e a gente fala assim, né? Mas a gente quer ser igual a Eva novamente, né? Todo dia a gente quer se igualar a Deus, a gente fica calculando, a gente fica raciocinando o que é melhor para a gente, né? Então isso
no assim, no individual, né? Em cada pessoa a gente tem essa posição, né, de Eva, de querer se igualar a Deus nas nossas decisões. E a gente não tem essa submissão de dizer assim, eu não preciso estar consciente do que está acontecendo na minha vida. Quem cuida da minha vida é Deus. E isso é o suficiente, né? Então isso daí eu achei também poderoso nessa situação. E outra coisa que eu acho que sai um pouco do tema, mas eu achei muito importante, é que eu fui lendo ali e chegou um momento que diz assim, que Deus realmente verifica, né, que eles tomaram a consciência, né, quando eles entendem que estão nus, já sentem vergonha de estar na presença de Deus. E aí Deus fala sobre a relação da serpente e da mulher. E ele fala da relação da serpente e da mulher, e ali já existe um consenso que ali está falando da igreja e do adversário, quando disse que o descendente, que é Cristo, irá pisar a cabeça da serpente, mas a serpente irá abocanhar o calcanhar da mulher, que é a igreja. E aí eu fiquei pensando e vou deixar aqui o desafio para vocês. Se a mulher Eva era é a igreja, e a serpente representava o mal, o adversário, nessa relação da história, eu deixo o desafio aqui para vocês voltarem na Gênesis do que é a mulher, da mulher que saiu da costela de Adão, né? Ela é a igreja. E o que é o Adão e quem é o novo Adão. Então, eu deixo esse desafio para vocês pensarem e entenderem. Bom, se nós chegamos a esse ponto aqui, então qual o papel que está sendo desenvolvido e de que realmente está se falando aqui? Eu deixo esse desafio para vocês, tá? Então, eu quero desejar para vocês uma noite abençoada, uma tarde abençoada, onde vocês estiverem, tá? E eu vou continuar aqui amanhã falando sobre a eleição incondicional, tá? E tentando passar essas ideias assim, né? Que é um exercício muito bom, é um exercício gostoso de se fazer, né? O entendimento bíblico, né? E essa aproximação que a gente tem da presença de Deus quando a gente está interessado nas coisas que pertencem a Ele, nos mistérios dele, né? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Um beijo e muita paz no coração.